Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno, minha aluna, e às vezes até alunos de outros professores de outras escolas que acompanham a correção, já aqui do professor Fernando. Sejam bem-vindos, tudo bem? Nós iremos nesse caderno, ou desculpa, nesse vídeo, nessa segunda parte, corrigir as questões 5, 6 e 7. Eu tinha avisado no outro vídeo que iríamos fazer da questão 5 a 8. Mas o que acontece? Quando você vai observar que o seu caderno, a questão 7, ela é muito pesada assim, tem muita quantidade, né? Uma quantidade muito grande de questões. Então, o que acontece? São mais ou menos umas 3 páginas. Então, eu observei que as questões da página 8, 9, desculpa, as questões 8, 9, 10 e por diante, até a 12, tem questões muito pequenas, que dá para explicar em 2 minutos, que é só uma sugestão de atividade, nem é realmente a questão. Então eu achei melhor, né, fazer esse vídeo para não ficar tão longo. A questões 5, a 6 e a 7, tudo bem? E assim, qualquer dúvida pode mandar o WhatsApp para mim, tá? E eu também aqui nos comentários pode perguntar, eu vou tentar responder para vocês. Porque aqui nos comentários fica um pouco limitado, né, para a resposta. Mas pode fazer pergunta, tá? Se tiver dúvidas. Outra coisa também é que para que vocês possam observar o tempo que vocês estão estudando. E procure um momento melhor para vocês estudarem, seja amanhã, à tarde ou então um pouquinho da noite, né? Não é tão recomendável, mas às vezes é o tempo que o pai e a mãe tem como estar perto de vocês. Tudo bem? E às vezes não está sem celular, usa o celular da mãe, do pai e fica um pouco complicado. Então, tente colocar um tempinho de diário de estudo. Mesmo que não tenha atividade, já fez a apostila, pegue um livro para ler, coloque ele no grupo lá do WhatsApp, sugestões de livros de leitura. Então, sempre vai ter uma atividade para ler, tá bom? Uma atividade para fazer. Então, vamos ler o texto? Então, vamos lá. 7 de abril, né? Questão 5. 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. O título do texto, qual é, pessoal? Dá uma olhadinha. Saúde e higiene, muito bem. Qual é o autor do texto? Eu já até grifei ali, né? A autora é Isabel Cristina Silveira Soares. Isabel Cristina Silveira Soares. Então vamos ler o texto? Criança inteligente, um lembrete a fazer, lavar os alimentos para não adoecer. Então uma criança inteligente, ela pensa o quê? Que ela tem que lembrar, né? A criança inteligente sempre lembra de lavar os alimentos para não ficar doente, porque a gente sabe que se não lavar os alimentos antes de comer, a gente pode adquirir algumas bactérias, né, que vem do mercado. Muitas pessoas, às vezes, lá na maçã, na hora de escolher maçã, a laranja, né, pode descascar a laranja, né, mas lave também, pode lavar também, entre outras frutas, né. Você vai pegar aqui, né, eles vão lá, tá madura, não, tá verde, e todo mundo vai pegando, isso centenas de pessoas durante o dia. Se você pegar, isso aqui tá ok, leva para casa, para comer direto, então o que acontece? Ela tá com, assim, não tá cheio de micro-organismos, né? Essas bactérias. Então, tem que dar uma lavadinha, tá? Para preservar a saúde. Então, vamos lá? Com a explicação do texto, né? Ficou... Ah, desculpa, gente, era só uma pequena estrofe, o texto é bem maior. É porque tem que cortar ali a página, não dá para colocar a tela inteira. Vamos lá. Vamos ler novamente, desculpa. Ó, Saúde e Higiene, de Isabel Cristina Silveira Soares. Criança inteligente, o lembrete a fazer, lavar os alimentos para não adoecer. Aqui já está explicadinho, né? Saúde é importante para o meu bem viver. Mente e corpo limpos faz a vida acontecer. Saúde é importante para que as pessoas possam viver bem, né? Para o meu bem, olha lá, para o meu bem viver. Mente e corpo limpos, a mente, né, a cabeça saudável, sem preocupações, né, com a atividade, das preocupações que vocês têm no dia a dia, que é fazer atividade, ajudar o pai e a mãe em casa, não é? Mente e corpo limpos. Então, faz a vida acontecer porque a gente tem que ter uma vida saudável, não é? Então, vamos lá? Opa, eu estou colocando uma lista, isso. Vamos lá. Depois de brincar na areia, jamais vou me esquecer. Na banheira ou na ducha, para o banho vou correr. Então, quando ele brinca na areia, um lugar que as crianças gostam muito de brincar, né? Às vezes tem mais na escola, né?
Jamais vou me esquecer. Fica na memória. A gente sabe, lembra eu lembro das brincadeiras de infância, né? Já tenho o quê? 30, eu tô até perdendo a conta, já tenho 36 anos. Então, eu me lembro das brincadeiras de infância. Seus pais também lembram, seus avós lembram. Então fica na memória. Jamais vou me esquecer. Na banheira ou na ducha, para o banho eu vou correr. Então, na banheira ou na ducha, né? Onde ali, às vezes algumas pessoas têm aquela banheira em casa que, né? Deita lá, enche a banheira. Em outros países é mais comum. No nosso país não tem tanta discussão, é mais no chuveiro mesmo, na ducha. Tudo bem? Para o banho eu vou correr. Para o banho vai rapidinho lá, né? E aqui um desenho aqui, né? Vocês podem colorir o desenho de uma criança bem animada, gostando, né? Ela não é o Cascão, né? Se não fosse Cascão, a gente não veria essa imagem, né? Então, assim, é uma criança que gosta mesmo de tomar banho, se diverte tudo. Tudo que ela faz, ela tem uma diversão. Então, vamos lá às perguntas? Responda as perguntas de acordo com o texto. Qual o nome da autora do texto? Pessoal, lembre-se que a gente destrinchou o texto. O que é destrinchar? Esmiuçou. Leu de pouquinho em pouquinho, explicando cada frase, desde o título. Então, qual é, né, a autora? Quem criou o texto? Está grifado. O único nome é o nome da única pessoa que está ali, né? Grifado, tudo bem? Está sublinhado. Então, vamos lá, na B. Que dia é comemorado o Dia Mundial da Saúde? Pessoal, essa questão está facílima, não tá? Olha lá. Que dia, ó, 7 de... Eu respondi sem querer, né? 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Já está aqui ao lado. Então, você vai observar, tá bom, gente? Eu já deixei tudo marcado praticamente, né? Ó, de acordo com o texto, o que serve para fazer, né? O que deve se fazer, o que a gente deve fazer para não adoecer? Faltou uma pergunta, né? O sinal de interrogação aqui. Porque senão não vira pergunta. Ó, sem o sinal de interrogação, a gente lê dessa forma. De acordo com o texto, o que se deve fazer para não adoecer, né? Mas com a pergunta a gente tem que fazer a entoação, né? Da voz. De acordo com o texto, o que se deve fazer para não adoecer? Então fica claro que é uma pergunta. Até assim a interrogação tá mais claro que a pergunta, que já entendeu, né? Mas a gente tem que ter esse hábito de colocar a interrogação. Eu recebo muitas mensagens, a gente escreve muitas mensagens, veio muitas mensagens sem o sinal de interrogação. Aí a gente fica perguntando a gente fica se perguntando se é pergunta ou se é uma afirmação, né? Então tem que ter atenção. WhatsApp, rede social, Facebook, temos que primar, né? Temos que prezar pela pontuação. Então, o que se deve fazer para não adoecer, né? Lá na primeira estrofe. Pessoal, estrofe a gente leu no primeiro caderno. O que são estrofes, tá bom? Cada uma dessas são frases, né? São o quê? São versos. Cada linha dessas são versos. E um agrupado desses versos, quando está separado do outro, né? Eles ficam separados dos outros. Olha lá o espacinho. Não tem um espaço, ó. 1, 2, 3. Então, o quê? É uma poesia, né? Um poeminha com 3 estrofes. Olha, e cada estrofe tem 1, 2, 3, 4 versos. Eu estou indo bem além do que a questão está pedindo, tá bom? Uma revisão. Então, vamos lá. Criança inteligente, um lembrete a fazer. Lavar os alimentos. Olha lá. Para não adoecer. Então, a criança inteligente, né, o que ela faz para não adoecer? Então, né, a resposta já dada praticamente, as questões estão muito assim, ela quase se responde, né? Mas aqui uma ajudinha para vocês. Vamos lá na questão, vamos ver se é a 6? Não, ainda é 5. Viu como as questões são um pouco mais, né? A questão, né, tem mais letras, né, para responder? Vamos lá. Marque a opção em que o grupo de palavras está em ordem alfabética. Essa aqui não precisa, a gente não precisa voltar no texto, podemos responder por aqui. Então, pessoal, ordem alfabética. É o alfabeto que vocês conhecem, né? A, B, C, D e assim até a letra Z.
Tranquilo? Então, a opção que as palavras estão em ordem alfabética. Primeira coisa que você vai ver a primeira palavra, a segunda e a terceira. Você vai ver a primeira letra. Isso aqui, ó. Esquecer é o E, o S e o D. Na ordem do alfabeto, elas estão assim, está em ordem alfabética, né? O E, aqui, o E, ele vem primeiro do que o S? Vem, não vem? Mas e o D? O D, ele vem depois do S. Se ele vem depois do S, tem alguma coisa. A gente sabe que não, olha lá. A, B, C, D. O S vai lá pro finalzinho, né? Se você for digitando o alfabeto todinho. Então, tem uma coisa errada. Essa palavra aqui era para vir aqui, não era? Depois, saúde era para vir depois. Ela ficaria correta. Não é a questão? Então, a gente, ó, já eliminei uma resposta para vocês. Não é essa resposta. Então, você vai analisar as outras duas, tá? Alimentos, inteligente, depois... Eu até risquei aqui em cima, sem querer. Crescer, e depois banheira, criança e lembrete. Você vai fazer essa análise, tá bom? E vai ver qual a resposta correta. E vai marcar. Qual uma delas está errada, tá bom? Então, depois você vai ver a mesma análise que eu fiz na primeira linha, você vai fazer análise nas duas linhas. Analisar o quê? É você fazer, esmiuçar, é a questão. Você analisar é você olhar, ler e reparar nos erros ou acertos, tá bom? Complete a cruzadinha com as palavras da tabela. Aqui uma explicação bem rapidinha, porque essa aqui eu sei que vocês são... É legal demais para fazer. Isso aqui todo mundo gosta de fazer, né? Olha lá. Questão número 1, né? Nós temos aqui 5 palavrinhas. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas também. Cada uma delas tem um número de letras. Uma dica para ficar fácil. Conte as letras. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. Adoecer. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Adoecer. Você coloca aqui 7. Banheira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 letras. Vida. 1, 2, 3, 4. Bem. 1, 2, 3. E alimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 letras também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, e aí? Banheira e alimento, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, as duas são iguais? São. Assim, iguais em número de letras, correto? Sim. Você vai responder, primeiro, as que estão diferentes, porque vai sobrar para você, vai, né? Olha lá, número 1, você vai ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, o número 1 é a palavra número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Só tem uma palavra com 7 letras. Só pode ser ela aqui, não é? Aqui você já, né, conseguiu responder. Então, o que acontece? A palavra número 2 e a número 5, elas têm o mesmo número de letras, são 8. Pode ser tanto banheira como alimento. Então, esquece delas ainda. Vamos lá, 4 letras, 3 letras, né? Bem, olha lá. Qual é que tem 3 letras? Você vai escrever lá, tudo bem? Na número 3, vida. Depois você também vai escrever lá. Se bem que aqui eu tô vendo que eles já até direcionaram, agora que eu reparei, porque quando eu faço cruzadinha, o desafio é descobrir as palavras. Aqui eles já deixaram só para... Eles não... Desculpa, gente, deixa eu só voltar. Eles não analisaram, né? Eles não fizeram do jeito tão, assim, desafiador. É só você pegar a palavra pronta e já colar, né? Já colocar lá. Então, aí, ó, complete cruzadinha com palavras na tabela. Mas mesmo assim, siga essa ordem que eu fiz para vocês, tá bom? Porque pode vir outras cruzadinhas para fazer, aí vocês vão, né, responder ao lado. Então, você vai colocar o quê? Adoecer, depois, né? Banheira, desculpa, banheira não, vida, bem, depois vocês vão ver as palavras, as letras que cruzam, tá bom? E vai responder por último, banheira e alimento. Tranquilo? Né? Eu acho que não era para ter eu acho que não era para eles terem colocado isso aqui. Era só colocar as palavras. Mas vamos lá? Separe as sílabas das palavras.
Quem estava, né, tá acompanhando a plataforma, né? Às vezes dá só acompanhando a plataforma, né? Quem está acompanhando a plataforma e fazendo atividade, sabe que a gente já fez uma atividade de separação silábica, não é? Então, o que acontece? Vamos separar sílabas. Primeira coisa, eu vou fazer a primeira, vocês vão fazer o restante, tá bom? Uma dica para vocês. A palavra primeira, adoecer. Vocês vão tipo bater palmas quando vocês estiverem falando as sílabas. Adoecer. Você vai falar com calma, né? Adoecer. Então, adoecer. 4 sílabas. E você, falando pausadamente, né? Você descobriu quais são as sílabas. Você vai. Para cada sílaba você bate uma palma. A, do, e, c. Eu até terei meu celular, porque estou gravando. Estou me desdobrando aqui para gravar. Vamos lá. A, do, e, c. Vocês viram que o E fica sozinho? Quando a gente fala mais devagar, assim, a palavra. A, do, e, c. Então, quando a gente fala pausadamente, né, as palavras, sílaba por sílaba, a gente descobre quais são as sílabas que são, né, estão nas palavras. Outra dica também, se vocês tiverem dúvida, consulte também o dicionário costuma ter a palavra separada em sílabas, ou até mesmo na internet. Professor, mas eu não, consultar da internet é colar. Depende, tá, gente? Quando você tiver dúvida, você pode consultar, né, as palavras, como se escreve as palavras, porque é diferente no dicionário. Quando você está consultando, você está aprendendo como se escreve corretamente. Então não é colar, é o quê? É você estudar a forma correta que se escreve. Onde está escrito corretamente? No dicionário. Tudo bem? Mas lembre-se, não é para toda hora de utilizar. A gente tem que trabalhar o quê? A memória, adoecer. Agora eu lembrei, né? Que adoecer são o quê? Quantas sílabas? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas, né? Uma palavra polissílaba. Tudo bem? Então, como é que é a divisão? Uma, A, do, E, C, né? Então, aqui já está feita a divisão das sílabas da primeira palavra. Banheira, vida, bem e alimento. Mesma coisa que vocês vão fazer. Banhe. Professor, eu falo banheira. Você fala banheira ou fala banheira? Já dei a dica para responder, né, para acertar essa palavra. E vida. Bem, bem. Fala aqui, bem ou bem. Vamos lá, né? Então, nessa dica também já dá para perceber quantas sílabas tem. E alimento. Alimento. E desculpa, pessoal. É de manhãzinha, fica um pouquinho rouco. Alimento. Alimento. É outra coisa. Alimento, a palavra aqui. Alimento. Se fosse só o M e o E, como é que a gente lê essa sílaba? Me. Ou me. Ma, me, mi, mo, mu. Desculpa. Mas quando eu falo a palavra alimento, mento, men, não é me, é men, não é men? Não é diferente? Então é assim, ó, fica men. Então, por isso que você for fazer a separação das sílabas, você tem que observar isso. Se eu não coloco a letra N, fica alimento, alimento. E não é assim que a gente fala, não é? A gente fala alimento. Então tem a letra N. Lembre-se disso. Do em, an, em, in, on e né? De mundo, mundo. Olha lá, eu mandei essa palavra no ditado de vocês, da psicogênese. Mundo. Se eu fosse falar, se eu tirasse o N, algumas pessoas, alguns alunos escreveram dessa forma. Sem um N. Fica como? Outra palavra, mudo, a pessoa que não fala, mudo. Então já é outra palavra. Agora, olha lá o U e o N. Identificamos. E todas as palavras são assim, tá bom, gente? Mundo, pente, pente. Se eu tirar o N, fica pet, tá bom?
Então, depois, para não alongar muito, essa aqui é uma aula assim que tem que ser dada sozinha, tá bom? Outras atividades eu passarei para vocês. Mas fica bem claro, tá? As dicas para vocês acertarem essa letra E, tá bom? Questão 6. Vamos estudar, não, estudar, né, meu amigo? Faltou o I aqui, tá? É o U. Estudar um pouco de arte. No dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Já passou, né? E temos uma brasileira bem famosa que também tá junto, tá? Essa palavra é diferente. Tá, meu... Deixa eu só afinar aqui um pouquinho o pincelzinho. Uma mulher bem famosa. É porque são duas palavras, né, que estão juntinhas. Foi um errinho de digitação. E se chama Tarsila, né, de Aguiar do Amaral. Então, Tarsila do Amaral, né? É mais conhecida como Tarsila do Amaral, né? Nasceu no dia 1º de setembro de 1886, muito tempo, né? Atrás, em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973. Espera aí, pessoal. Aqui tem duas, né? Duas informações. E temos uma bem famosa que se chama Tarsila, né? Tarsila de Aguiar do Amaral. Nasceu 1º de setembro de 1886. Ela está aqui, São Paulo, 17 de janeiro de 1973. O que acontece? Essa aqui é a fonte da informação. Geralmente é o que? Um jornal ou um tabloide, que é uma pequena coluninha, né? Tipo de uma informação que eles colocaram, só que não separaram as informações. Então ficou dúbio. Tá falando como se ela tivesse nascido, né? Em duas datas. Então aqui ficou muito, né? Não ficou muito legal, né? Essa é uma colocada uma data atrás da outra. Esse aqui é outra informação que poderia, né, colocar no final do texto, falando onde foi retirado, né, é escrita essa informação, que foi São Paulo, em 73, né? Internacionalmente conhecida, vamos lá para outra página, como Tarsila, né, do Amaral, ou simplesmente Tarsila. Foi uma pintora, desenhista, tradutora e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do modernismo. Olha lá, está junto aqui também. Fase do modernismo, fase do movimento modernista no Brasil, ao lado de Anita Malfatti. Os quadros abaixo representam um pouco da obra da artista. Então, pessoal, é que o texto às vezes tem palavras juntas, né? Atrapalha um pouquinho a leitura, mas eu coloquei aqui para vocês, né, que está separado. Fase do, né, tá? É fase do, tá separado. E na outra página também. Algumas palavras que a gente tem que fazer uma pequena correção. Na digitação, às vezes na formatação, fica juntinho e a pessoa não percebe e já imprime. Isso é normal, né, acontecer. Então, vamos lá. Releitura de uma obra baseada em uma outra já existente. Ou seja, né? Aqui é um autorretrato. Autorretrato que, deixa eu ver só. Voltando aqui, meio abrupto, eu tive que dar uma pausa para responder mamãezinha. Então, vamos lá? Então, olha lá, elaboração de uma obra baseando-se em uma outra que já existe. Então, aqui é um retrato, né? Autorretrato. Ou, tem outro nome também famoso, Le Manteau Rouge. Le Manteau Rouge é uma outra, outra língua, eu não vou riscar, tá, gente? Eu acho que esse aqui é francês, talvez. Então, o que? Autorretrato. Vamos lá, fica mais fácil pra gente, né? É um autorretrato, onde essa obra aqui, ela já existe. Fizeram um autorretrato. O que fizeram? Colocaram, adaptaram, né, para os tempos de hoje, que nós temos que utilizar a máscara, né? E com um tracinho ali no pescoço, mas eu acho que é só a máscara. Fizeram uma adaptação. E aqui também é o Abapuru, né? Outro quadro famoso da mesma autora, né? E fizeram uma adaptação aqui, olha lá. Pegaram a mesma ideia do quadro e colocaram, né? Ele dentro, né? Fazendo o que? A quarentena, né? Então, assim, os dias, né? Sendo contados, tudo trancado, né? E lá, tipo, com o tempo, assim, vamos esperar, né? As coisas resolverem. Complicado, né, gente? Então tem uma releitura da imagem. Releitura que você olhar aquela foto, aquela imagem, fazer o que? Você pode colocar nos tempos atuais, o que a gente está vivendo no momento, né?
por exemplo, essa foto é a primeira aqui, da autorretrato. A gente poderia fazer uma releitura, o quê? Poderia colocar um celular na mão dela, né? Hoje o celular geralmente é o quê? É algo que a gente tem que estar presente, tá no bolso, celular, quando a gente sai. Aí pode perguntar para o pai e para a mãe de vocês, né? Aquelas pessoas que, ou então as pessoas que têm celular. Sai de casa, deixa o celular em casa. Esquece celular. É praticamente como se tivesse esquecido, né, de calçar o tênis, colocar alguma coisa assim do tipo, né? Então, o celular praticamente está sempre colado com a pessoa, né? Então, nós temos que ter cuidado, muito cuidado com isso. Não podemos ser muito dependentes daquilo, né? Assim, tipo, de uma rede social. Às vezes a pessoa está muito triste, porque eu passei 2 horas fora, sem ver o Facebook. Nossa, ficou lá. Será que aquela pessoa curtiu a foto que eu coloquei e tal? Não podemos ser tão reféns disso, né? Temos que ter outros hábitos, hábitos da leitura, hábito de até mesmo assistir outro aparelho eletrônico, mas assistir uma televisão, um desenho, uma série, tudo bem? Brincar com os amigos, fazer umas palavras cruzadas, ler um livro, como falei já, né? Ler um livro novamente, brincar com os amigos, tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Só coloquei um celularzinho, né? Não é um celular, né? Tá bem mal feito, mas é o quê? Uma adaptação. Eu fiz né? Uma releitura. A palavra certa é o quê? Releitura daquela obra que já existe. Tudo bem? E aqui vocês, né? É a vez de vocês. Faça releitura da obra Vendedor de Frutas, de Tarsila do Amaral. Então, aqui é um comerciante, está na sua canoa vendendo frutas, né? É uma canoazinha, né? Então tem um pássaro aqui ao lado. Ele está aqui com várias frutas. Então, o que você poderia fazer uma releitura, né? Lembra dos dias de hoje. A releitura aqui, você pode pegar ideias daqui, tá bom. Tá bem também, né? Você pode pegar ideias daqui, dessas duas atividades que eles mostraram pra gente e desenhar esta imagem, né? A ideia principal, o que? A ideia principal é o vendedor com suas frutas, né? E você pode colocar ele aqui, desenhar aqui ao lado, né? Eu não sou bom de desenho, ainda mais no celular, né? Mas só dando uma ideia, né? Ele tá aqui do lado. Esse aqui é um rabisco meu, né, gente? Eu sei que vocês são muito mais artísticos do que eu. Então, aqui, você pode fazer o quê? Uma releitura. Desenhá-lo aqui. Será que você poderia colocar ele no carro? Talvez, né? Ó, então aqui, por exemplo, os coqueiros poderiam desenhar um drone fazendo entrega aqui, olha, nessa casinha. Não é? Hoje em dia não tem drone. E já tem alguns países que você pede comida, às vezes não é o motoboy que entrega, já está entregando o drone, já vai carregando aquilo para outra residência. Então já é um o quê? Países mais avançados que o nosso. Tudo isso vai se transformar, vai chegar um tempo no nosso país, se der certo, né? Algumas cidades podem levar o drone, né? Então é meio perigoso. Então, o que acontece? Você vai fazer uma releitura. Você pode substituir as frutas, colocar outra coisa, porque ele pode estar vendendo máscara, vendendo álcool em gel. Legal, né? Uma releitura da imagem. Mas o essencial é o quê? É a pessoa, né? Ele, no seu barquinho, né? Eu acredito que seja um barco. Tá? Esse pássaro pode virar outro animal de estimação. Pode fazer essa montanha aqui, né? No caso, a gente tem um castelo lá no fundo, pode ser uma mansão. Tudo bem? Então você vai usar a sua criatividade, vai ficar bem legal. E coloca aqui ao lado para fazer a sua releitura. Você vai ser o autor dessa imagem, tudo bem? Vamos lá para a próxima página. Nós estamos na questão 7, essa que eu falei para vocês que é bem extensa. Então vamos lá. Para mantermos a saúde mental, precisamos criar hábitos saudáveis. Um deles é a leitura. Dê o texto a seguir para responder as perguntas. Então o texto é Meu pratinho saudável. Como montar o prato? Da turma da Mônica. Aí, primeira figurinha, né? Chamei a Magali para almoçar com a gente. Que legal, filho. Será que temos comida suficiente? Né? Porque todo mundo sabe a fama da Magali, não é? Aí, din-dom. Din-dom, que é um som, uma onomatopeia. Ok, a campainha tocando. Deve ser ela. Oi, amiga. Chegou na hora.
que cheirinho bom! O almoço está pronto. Vou montar o seu pratinho bem colorido e equilibrado, com legumes, verduras, arroz, feijão e frango. E a Mônica falou: igual ao meu. Será esse segredo para minha amiga ser tão forte, né? Minha amiguinha ser tão forte? E a Mônica falou: com certeza, né? Fez até uma careta, com certeza, né? Tipo, óbvio. Você ouviu, né, Cascão? Comida colorida, equilibrada para deixar a gente bem forte, né? Cebolinha troca o R pelo L. Aí o Cascão: tô anotando. Aí lá dentro da casa, né, a Mônica, né, tipo, com esse sinalzinho aqui de exclamação, né, que é diferente de interrogação. Se fosse interrogação, ela estaria se perguntando, né? Seria uma pergunta, mas não, é exclamação. É o que esse sinal? Quer dizer o quê? Que ela está contente, está bem feliz, né? E os pais da Mônica, né? Né? Aquele é o quê? Outro sonzinho que quer dizer o quê? Que ele está gostando da comida, né? E com um sinal de exclamação também depois. Então, a outra coisa também que eu quero deixar bem claro para vocês é porque, como o Cebolinha fala errado, as palavras que ele fala que estão erradas, elas aparecem mais forte, né, em negrito. Elas aparecem com a letra mais escura. Tudo bem? Ó, colorida, equilibrada, forte. Porque o autor, né, ele colocou dessa forma para o aluno entender que como ele fala errado, né? Então, vamos lá? De acordo com o que você acabou de ler, responda as questões a seguir. Quais características das histórias em quadrinhos você consegue lembrar, né? Quais as características das histórias em quadrinhos que você consegue lembrar? Quando você vai ler uma história em quadrinhos, sempre tem nas histórias em quadrinhos. Vou falar uma aqui para vocês, tá bem claro, né? Olha lá. Os, ba os balões de diálogo. Balões de diálogo. É o quê? Onde está falando tem um balãozinho assim na mente não, né? Acima da cabeça, então um pouquinho mais embaixo, no espaço que o desenhista coloca, né? Onde tem espaço para colocar, né? O diálogo, a fala das pessoas. Então tem esses balões de diálogo. E o que mais tem? O nome já fala, história em quadrinhos. Os quadrinhos, olha lá. Quadrinhos. Uns são maiores, outros menores. Mas eles têm o quê? Quadrinhos. Características, quando você vai ler uma HQ, né? HQ é o quê? Algumas pessoas falam HQ, aquelas pessoas que são mais nerds, né? Mas não tem problema nenhuma ser nerd. Eu acho até legal. Eu acho muito legal, pra falar a verdade. Eu sou fã de heróis, vocês viram na plataforma virtual, coloquei uma atividade de heróis lá, né? Um quiz. Então, HQ quadrinhos, tem desenhos, né? Desenhos. Então, entre outras características, você vai notar, como eu falei para vocês, onomatopeias, barulhos, ding-dongs, ding-dong, a pessoa tá dormindo, tá? Zzz, né? Aquele zezinho em cima. Ou então teve um barulho muito alto, cabum. Então, são o que? Esses sons são chamados de onomatopeias. Nome estranho, né? Mas, assim, estão presentes também nos quadrinhos, tá bom? E tem muitas outras, né, características, mas eu falei só algumas básicas e você pode também pesquisar. Coloca lá na internet características das histórias em quadrinhos, uma pesquisa para você aprender, assim. Às vezes você sabe, só que não sabe o nome daquilo, né? Ah, tá, entendi, né? E coloca lá também outras características, tudo bem? Legal essa questão? Vamos lá, na B. O que mais chama a sua atenção ao ler uma história em quadrinhos? Aqui é pessoal, você vai responder. O que chama a sua atenção? São os desenhos? Às vezes tem uns que são preto e branco, outros são coloridos. São os balões, o que se diz? Às vezes é a arte do desenho, que às vezes tem uma pessoa que fala, nossa, esse desenhista que desenha tão bem essa história aqui do Batman, do Super-Homem, né?
fala assim, a qualidade dos desenhos de alguns autores é por ser engraçado. Então, o que chama mais a sua atenção? O que faz você pegar uma história em quadrinhos e ler? Né? Então, pense assim, tipo, o quadrinho tá lá. O que faz você pegar? É divertido, né? É divertido? Então, né? Você pega e coloca a sua resposta pessoal. Tranquilo? Vamos lá na C. Qual é o tema principal do texto? Então, olha lá. Aqui no caso, era só. Não precisava colocar. Eu faço umas críticas, né? Mas tudo bem. Tudo bem, porque fica um pouquinho confuso. Era só para fazer assim, né? C. Qual é a principal. Né, qual o tema principal do texto? É o pratinho? É a família? É a amizade? Ou é uma boa alimentação? Uma dica para você acertar essa questão. Leia o título do texto. Geralmente, o título do texto tem a ideia central. Tudo bem? Tema principal. Um tema principal também é quando as pessoas. Desculpa. É o que as pessoas mais estão falando no texto, durante o texto. E lá estão falando o quê? Sobre uma. Aí eu vou deixar para vocês, né, pesquisarem um pouquinho. Na D. Leia o texto que o pai da Mônica falou. Será que temos comida suficiente? Olha lá. Agora escolha um lápis de cor e pinte a palavra que tem o significado da palavra destacada. Ou seja, que é um sinônimo. Sinônimo é contrário de antônimo. Antônimo é o que é o contrário. E seria o contrário disso. Desculpa. Qual seria o contrário de suficiente? Né? Qual o contrário de. é, Vamos lá. Claro. O contrário de claro é escuro. Mas aqui ele não quer o antônimo, ele quer o sinônimo. Ou seja, que tem o mesmo significado. Tá tranquilo? Então vamos lá. Suficiente é a mesma coisa de suficiente? Pense um pouquinho. É a mesma coisa de bastante? É a mesma coisa de saborosa? Ou é a mesma coisa de cheirosa? Então, olha lá, será que temos comida suficiente? Será que temos comida, né? Para que a Magali pudesse comer tudinho? Então, não mal essa Magali, mas como os outros também, né? Ela poderia deixar os outros sem comida. Então, vamos lá. Então, você vai pesquisar, né? Ver qual é a mesma palavra que tem o mesmo sentido da palavra suficiente. Lembre-se que é o sinônimo, não é antônimo, não é o contrário, é o mesmo sentido, tá bom? Que se você substituir suficiente por uma dessas palavras, vai ficar com o mesmo, você pode substituir por outra palavra que vai ficar com o mesmo sentido, né? Vai ficar ainda correta. Se você substituir por outras palavras, vai ficar errado. Então você pode colocar o quê? Será que temos comida insuficiente? Será que temos comida bastante? Será que temos comida saborosa? Ou será que temos comida cheirosa? Qual é que a gente vai substituir e vai ficar o mesmo significado? Então, né? Tá bem fácil, né? Essa. Vamos na E. Ao sentar-se para comer, a Magali descobriu o segredo da Mônica. Que segredo é esse? Que segredo é esse? Vamos voltar lá no texto? Deixa eu apagar aqui. No quadrinho, este quadrinho, tá, gente? Que elas estão falando. Será que é o segredo para minha amiguinha ser tão forte? Aí a Mônica confirma o segredo. Com certeza, né? Que ela faz numa careta. E assim, ao sentar-se para comer, a Magali descobriu o segredo da Mônica. Tá muito claro, né, gente? Vai lá, volta e escreva sua resposta aqui, tá bom? Na F. O que é uma boa alimentação para você? O que é uma boa alimentação para você, pessoal? Vamos lá. Aqui vai dar uma ajuda para você, tá bom? Por que acontece? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Aqui a mãe da Mônica, ela dá uma dica para você. Vamos montar o seu pratinho bem colorido e equilibrado. Então, aqui ela vai ajudar, né? Nessa fala aqui, né, dela. Ela já vai te ajudar a
responder a questão. Mesmo que eu fale assim, professor, para mim é pizza, hambúrguer, é refrigerante, é batata frita, aí seria muito fácil, né? Essa boa alimentação. Mas a gente sabe que não pode comer, exagerar. Um final de semana, tudo bem, mas não podemos exagerar nessa alimentação, né? É assim, a gente tem que ter o quê? Verduras, feijão, legumes, frango, né? Um prato bem saudável, tem variedades daquilo que vem da terra, né? Os alimentos que vêm da terra. E também, carne também é saudável. Mas eu sei, entendo que as pessoas que são as vegetarianas, que não comem carne, né? Substituem por outros alimentos, né? E também são. Mas ela tem que fazer a substituição. Ela não come carne, mas ela tem que procurar outro alimento que possa suprir, né? Essas proteínas da carne. Tudo bem? Então vamos lá? Então o que é uma boa alimentação para você? Você fala, para mim é importante comer. Para mim, o que é uma boa alimentação? É que nem a mãe da Mônica falou: comer verduras, legumes, frutas, carne. Para mim também é algo que me ajuda bastante, dá mais energia. Ahn, ovos também é importante. Então, assim, para mim é uma boa alimentação. É assim que a gente retira do plantio, da terra. Tudo bem? Então vamos lá? Ficou bem clarinho, né, para vocês? Alimentação saudável. Uma boa alimentação, né, tem variedade, equilíbrio e moderação. Não podemos, mesmo sendo saudável, a gente tem que moderar. Não podemos comer, né, sem ter um limite. Temos que comer sempre o bastante, né, o suficiente. Eu já respondi até outra questão ali. Olha, na G. Esse é o cartão de nutricionista. Ele foi criado para explicar. Então, o nutricionista, né? O que é nutricionista? É o profissional que monta dietas para as pessoas que querem seguir uma dieta para ficar mais forte, uma dieta para emagrecer. Então, tem um nutricionista que ele monta uma dieta para você seguir no seu dia a dia. Então, olha lá, esse é o cartão de nutricionista. Ele foi criado para explicar o que vai explicar esse nutricionista. Viu que a página todinha ainda estamos na questão 7. Deixa eu ver só o tempo. Vou aprofundar aqui para finalizar. Ele explica o que é equilíbrio, ele explica o que é necessário para uma alimentação saudável, ele explica como não se alimentar, ou ele explica o que é uma alimentação errada. Então, você vai o quê? Pesquisa dele, dá uma lidinha nesse cartãozinho, olha lá. Ele, para uma boa alimentação, tem que ter variedade, equilíbrio e moderação. Ou ele fala de alimentação saudável. Então, você vai marcar, né? O que é? O que o cartão está falando? Ele está falando o que é equilíbrio, o que é necessário para uma alimentação saudável, como não se alimentar, o que é uma alimentação errada. Ou seja, ele está falando um pouquinho entre linhas, né, dos outros assuntos também, mas tem um assunto principal. O principal que ele fala mais, você vai marcar um xizinho, né, nesses espaços aqui, ó. O que tiver mais correto, você vai marcar um X. Ele também fala um pouquinho sobre os outros, mas você vai marcar só uma, a que for mais correta, tá bom? Olha lá. O que um nutricionista faz? O que o nutricionista faz? Eu já falei para vocês, né? No anterior. Ele faz o quê? Ele monta um cardápio, uma dieta. Cardápio não. Ele monta uma receita, vamos supor, né? Vou explicar mais ou menos. Uma receita. O carro de som que está passando, vou pausar. Tá um pouco mais distante agora, dá pra. Não vai atrapalhar tanto. O que nutricionista faz? Você pode pesquisar na internet, tá bom, gente? Assim, o que nutricionista. Qual que é a mesma pergunta? O que um nutricionista faz? Mas se você conhece, né, já nossa, é uma profissão muito conhecida. Você pode colocar, ele monta dietas para as pessoas emagrecerem, ou então para, né, ficarem um pouco mais fortes, ou então até mesmo para engordar um pouquinho, né? Então, para as pessoas ficarem saudáveis, tranquilo? Vamos aí? Vou apressar um pouquinho porque eu acabo me empolgando nas outras questões e eu não vejo o tempo passar. O cartão destaca 3 palavras para, né, se ter uma boa alimentação. Então, variedade, equilíbrio e moderação. Variedade, equilíbrio e moderação. Procure no dicionário o significado de cada uma delas. Então, pessoal, esse aqui é a consulta, tá bom? Eu vou até falar para vocês pesquisarem, tá? Variedade. Pode pesquisar, porque no Google tem praticamente, né? Você vai achar o dicionário. Se não tiver um dicionário físico, né? Aquele de papel, né? Que você pega e folheia,
né? Se não tiver, você pesquisa no Google que você vai achar. Variedade, equilíbrio e moderação. Tudo bem? Esse aqui é um trabalho de pesquisa. Então, vou pular para a letra J. Pinte apenas as falas das pessoas que seguem as dicas do nutricionista, né? Ou da nutricionista. Então, as palavras, né? Ó, pinte apenas as falas das pessoas que seguem. Então, ele tá pedindo para você pintar somente as falas, né? A Thalia, Diego, Binho, Diana, Eduarda, Vitor, Carla. Deixa eu só. E Carla, isso mesmo. Deixa eu ver se dá para colocar tudo numa tela aqui para vocês lerem. A Lia, o que ela faz? Eu gosto de comer muita batata frita. Será que ela segue a nutricionista? Será que tem uma dieta dessa de só de batata frita? Se tiver, por favor, me avise. Então lá, Diego, eu como pão, né? Desculpa, eu como pouco para não engordar. Eu como pouco para não engordar. Será que comer pouco também é necessário, é certo, correto? Ou será que a gente tem que comer o suficiente? Suficiente, né? Não mais nem menos. O suficiente para a gente, né? E se manter forte e firme. Tudo bem? O Binho fala o quê? Preciso comer coisas mais naturais, como frutas e legumes. E aí? Será que está certo? Se estiver certo, você vai fazer o quê? Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Não vou me alongar. Aí você vai pintar tudinho aqui, tá bom, gente? É só um exemplo. Não estou falando aqui, ó. Você que vai ver se está certo ou se está errado, tá bom? Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, Diana, ela fala o quê? Eu como a quantidade correta para mim. Nem muito, nem pouco. Tá correto? Ela tá fazendo algo certo? E a gente viu, né, já, né? E aí, Eduarda, minha mãe fala para eu diminuir no açúcar, mas eu gosto de coisas bem doces. Açúcar faz, a gente sabe que não faz bem. Então vamos lá, Vitor. Procuro colocar meu prato legumes, arroz e muita carne. Mensagem no WhatsApp dessa forma, né? Então, procuro colocar no meu prato legumes, arroz e muita carne. Está correto? Então, muita carne ou será que teria que colocar carne suficiente? Às vezes o restante, às vezes está certo, mas uma coisa lá ele exagerou um pouco, não foi? E a Carla? Como rápido para conseguir comer mais? Está completamente errada, né, gente? O que acontece? Vai comer rápido, não engole, só engole, não mastiga. A gente tem que triturar o alimento para ele fazer, né? A gente absorver todas as proteínas né? E também não é para comer mais, é para comer o suficiente. Tem pessoas que comem tão rápido que às vezes quando ela ainda fica com fome porque não conseguiu processar, né? Então, se você comer, mastigar direitinho, você vai comer mais adequadamente e você vai sentir menos fome. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá, já é a questão. Ah, não, ainda tem a K. Agora que você já sabe o que o nutricionista faz, se você escolhesse essa profissão, como seria o seu cartão? Faça no espaço abaixo. Então, você vai utilizar aquele cartão, olha lá, eu vou aqui para vocês. Esse aqui foi o cartão do nutricionista que ele fez. Você vai fazer um cartãozinho, tá? Qual seria a sua propaganda para outra pessoa? Para ela olhar assim, esse nutricionista aqui é bom, eu vou ligar para ele, né? Ou para ela. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um cartãozinho, tá? Que nem esse aqui, semelhante, mas não precisa copiar. Você pode ter esse aqui para você ter uma ideia, né? Para você ter uma ideia e fazer algo legal, diferente, tá bom? Mas uma ideia que você possa copiar, né? Não copiar, eu falei de novo, copiar, né? Para que você possa transferir a ideia. É uma releitura. Lembra da releitura da outra atividade? Então, pessoal, esse vídeo aqui já está com 49 minutos, 50. Uma aula normal, né? Geralmente eu falo por uns 50 minutos. Eu não vou falar mais para não alongar tanto o vídeo, moço. Mais uma dica, tá bom? Quando for assim, você está chegando aqui porque já assistiu tudo, né? Mas para o próximo vídeo, você não precisa assistir os 50 minutos direto. Você pode assistir 15 minutinhos, pausa, anota no caderno. Parei em 15 minutos, né? Deixa eu pegar aqui. Aí você deixa lá
Parei em 15 minutos. Quando você for retornar, às vezes, né, o YouTube já deixa prontinho para você onde você parou. Mas é bom anotar para você ter mais ou menos uma ideia. Ou então, parei na questão 3. Parei na questão... É o meu exemplo, tá bom? É a questão 3. Aí depois vai retomar, né? Aí vai lá já na questão 3 para fazer o restante. E assim você não precisa ver tudo de uma vez. Ah, professor, os vídeos estão muito longos. Então você pode fazer o seu tempo. Você tem um mês para ver, né? Para ver esses 3 vídeos, né? Para te auxiliar e fazer as atividades. Eu estou mandando para vocês porque eu só vou ter que mandar assim uma aula completa com uma ajuda porque a gente está distante. E esses vídeos são, assim, eu acho muito importante para vocês, tá bom? Então, um abraço. Qualquer dúvida pode mandar para mim, tá bom? Eu vou ajudá-los, né, a responder. Estou aqui para ser seu professor à distância, mas que em pensamento a gente está pertinho, tá bom? Um abraço e até a próxima.